Bom, meus queridos, um ótimo sábado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e espero que tenhamos aí tido uma boa experiência durante esses 15 dias de fortalecimento espiritual, de entendimento de quem é o Deus Espírito Santo, de quem é o Pai, o Filho, né? Tivemos algumas relações com eles aqui também, obviamente. Mas o principal foi nós compreendermos melhor sobre o Espírito Santo. Falamos bastante aqui na primeira semana sobre alguns argumentos dos antitrinitarianos. Rebatemos quase todos eles, tá bom? Facilmente aqui com a palavra de Deus, para honra e glória de Deus. E durante o sábado passado nós iniciamos falando sobre as chuvas, né? A chuva temporã, chuva serôdia, entendendo ali o contexto de cada uma, o poder de cada uma, ambas representando o Espírito Santo, né? E verificamos que logo logo vai cair de novo, né? Agora a chuva serôdia com todo o seu poder e faremos maravilhas, né? Como Jesus mesmo diz. Depois, na segunda, nós falamos sobre começamos a falar sobre as coisas, né? Os atos que temos que fazer para estarmos se aproximando mais e mais da santificação, principalmente do tema de hoje, que é a perfeição cristã, que é abandonar as coisas de Satanás, é, estudar a palavra. Na terça-feira nós falamos sobre o testemunho, mostramos sobre a glorificação, que é algo que já está ocorrendo. Já temos que estar refletindo Jesus hoje, né? Para honra e glória do nosso Deus. Temos também na quarta-feira falado sobre a oração, né? Que nós também precisamos ter uma vida de oração, né? Estarmos avançando em oração para estarmos cada dia mais próximos de Deus. Na quinta e ontem, nós falamos sobre a justiça de Cristo, que é a obediência de Jesus em nós. Para isso, precisamos aceitar Cristo e deixar Ele viver em nós e a gente morrer. E assim receberemos as vestes brancas de Sua justiça para entrarmos na presença do Pai. Coisa maravilhosa. Justiça de Cristo. A terceira mensagem angélica é viver o Evangelho, ok? E por fim, hoje nós vamos entender sobre a perfeição cristã. Um tema, meus queridos, que causa muito problema na igreja porque ele não é muito fácil de compreender porque nós somos ruins demais. A gente não entende a questão da perfeição e por não entender, a gente rejeita e quem fala sobre praticamente é mal visto, né? Mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, tá bem? É algo bem simples, bem tranquilo e que Jesus, ele quer que sejamos perfeitos. Ele diz lá em Mateus 5: Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ele diz lá em Deuteronômio: Seja perfeito. Então, como é ser perfeito, Roberto? Por que ser perfeito? Então é isso que nós vamos aprender hoje e eu desejo que vocês avancem nessa escalada da perfeição e principalmente levem a outras pessoas porque esse tema é muito importante. Esse tema, meus queridos, na verdade, ele é um tema que eu elaborei há 4 anos atrás. Quando eu elaborei esse tema, eu fui fazer uma semana jovem numa igreja em São Paulo, na época da pandemia. Então, os 2 sábados foram presenciais e a semana foi online, né? E aí, uma esposa de um pastor me chamou para fazer essa semana, porque ela gostou, né, da minha forma de falar, jovem e tal, e ela queria que fosse eu. E assim, eu aceitei o desafio, foi a primeira vez na vida que eu peguei uma semana de oração, para fazer, né? E aí eu, nas minhas madrugadas, orei a Deus e Deus me deu um despertar de eu começar a vida cristã e terminar da forma que Deus pede, que é a perfeição, né? Então eu comecei falando sobre José e ali eu comecei a mostrar que a gente precisa ter nossas próprias experiências. José ele era da aba do pai, do seu pai Jacó, e ele não tinha experiência com Deus tão forte quanto teve depois que foi vendido pelos irmãos para o Egito. E aí ele teve sua experiência e José, né, é um dos meus preferidos da Bíblia, porque que homem incrível, né?
Por quê? Porque ele se interligou com Deus e ele conseguiu alcançar uma perfeição que nós precisamos alcançar, né? Então, José, e aí eu fui escalando, 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 escalando. Falei sobre vários assuntos até alcançar a perfeição cristã, que é o auge. Todo cristão precisa estar avançando na perfeição cristã, porque é o auge do cristão aqui na Terra, tá? Alcançarmos uma perfeição é algo extraordinário. E a gente consegue alcançar a perfeição através do tema de ontem, da justiça de Cristo, que muita gente no meio, até mesmo adventista, que tem muita luz sobre o assunto, mas eles não pesquisam, né? É difícil eles pesquisarem sobre isso, e é por isso que vocês são privilegiados de, a cada 101, um de vocês já sabe. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, eu peguei e fiz esse tema, tá? E olha, eu já passei esse tema em vários locais. E eu vejo que Deus me usou muito. Porque esse tema aqui, eu já preguei ele para pastores, que é meio assim, difícil eles aceitar esse tema, né? Porque é um tema que vai na contramão, muitas vezes, do que nós acreditamos. Por quê? Porque a gente é miserável. Eu mostrei para vocês como o ser humano é, né? Então a gente pensar numa perfeição, a gente fica todo oriçado, né? E, e aí eu preguei para dois pastores, inclusive, e graças ao bom Deus não tiveram nenhum argumento contra esse slide, né? Então, por esse motivo, eu vejo que de fato Deus trabalhou nesses slides e eu conto com a que vocês agora foquem muito bem focado nisso, para que nós possamos avançar nisso e que vocês compreendam o tema, tá bom? Porque nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a perfeição cristã. Lá em Hebreus 12:14 diz que ninguém alcançará a Deus o Pai, alcançará a Canaã celestial sem uma santificação verdadeira, né? Precisamos de uma santificação para conseguir ver a face de Deus, tá? E hoje nós temos uma militância na igreja entre os perfeccionistas, que aí sim é errado, e eu vou explicar para vocês o que é perfeccionista, e a perfeição cristã. Então, tem pessoas que acreditam na perfeição cristã dentro do meio adventista, porém eles são taxados de perfeccionista. Então, a gente precisa diferenciar isso. Hoje vocês vão sair daqui sabendo quem é o maior vilão, vocês vão saber o que é perfeição e o que é perfeccionismo, tá ok? E também vamos entender biblicamente essa perfeição cristã, tá? É os três pontos que nós vamos falar a partir de hoje, ok? Bom, eu não sei se vocês sabiam, mas essa daqui é muito boa também. Jesus já esteve para voltar nesse mundo por duas ocasiões. Isso tá nos testemunhos do irmão White, tá bem? Em meados de 1845, 50, Jesus já queria ter voltado, tá? E Ellen White conta que essa volta não aconteceu porque o povo estava desanimado. O povo estava, pelo desapontamento, estava muito triste. E de 50 mil pessoas, 50 mil, só 50 pessoas ficaram no movimento. Aí imagine só Jesus voltar para levar só 50. Então Jesus abortou a missão, tá? E não voltou. Depois, em meados de 1888, 1892, Jesus novamente quis voltar. E ele mandou dois pastores, chamados Jones e Wagner, para que eles pregassem a justiça de Cristo, que estava oculta, lembra? O mistério do Evangelho. Esses dois homens pregaram, e infelizmente a igreja adventista da época não aceitou a mensagem. Eles foram praticamente zombaram deles, humilharam eles, e esses dois pastores, inclusive, se apostataram da fé. E Ellen White coloca a culpa em toda a igreja da época.
Eles estavam com a verdade, mas a igreja não aceitou a verdade. E Jesus, então, abortou novamente a tua volta. Para vocês terem uma noção, em meados de 1890, houve um decreto dominical. Mais de 600 adventistas foram presos, tudo caminhando para a chuva serôdia, que iria cair em 1892. Porém, Ellen White conta que Deus travou a chuva. Eles tiveram algumas gotas e teve uma experiência até incrível dentro de uma universidade, onde vários jovens começaram a fazer várias coisas incríveis na escola. Mas eles não aceitaram. Eles foram reprimidos, esses jovens, pelos pastores da época, e estamos aqui até hoje, aguardando a volta de Jesus. Porém, chegou o momento, meus queridos, de vocês terem aceitado a mensagem de ontem, entendido essa mensagem, para alcançar a perfeição cristã, e aí Jesus poder voltar. Jesus está aguardando isso, ok? E é por isso que é muito importante a gente entender sobre esse tema. Por mais difícil que seja, por mais oposição que venha, nós precisamos avançar nesse caminho, tá bom? Então eu contei aqui um resumo para vocês de tudo que aconteceu. E agora Jesus quer voltar novamente. E dessa vez ele não vai abortar a missão. Chegou o momento. Por tudo que o mundo está acontecendo, Jesus vai voltar. E se eu e você não estivermos preparados, não iremos com ele. Tá bem? Bom, então vamos iniciar aqui a nossa escalada, primeiro identificando esse vilão. Então vamos lá. Isaías 59, 1 e 2 mostra quem é o maior vilão do universo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos obstruídos para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades, vocês podem colocar pecados, têm feito separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Ou seja, meus queridos, o pecado é o nosso maior vilão de todo o universo. O pecado é algo inexplicável. Quando achamos desculpa para pecar, é porque a coisa ficou feia. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Então, não faz nem sentido a gente entender que tentação é pecado, tá? Pecado é uma escolha de você cometê-lo, o pecado através da tentação de Satanás, ok? Através do poder de Deus, né, vencemos os pecados. E Lúcifer, ele começou tudo isso muito antes do mundo acontecer. Olha que coisa interessante. Tem um livro chamado Verdade sobre os Anjos, que eu recomendo que vocês leiam. Inclusive, a gente vai fazer numa outra sala. Nós vamos pegar o mês de outubro para ler esse Verdade sobre os Anjos verso a verso, tá? Praticamente parágrafo por parágrafo, tá? E é um livro incrível, que eu recomendo que vocês leiam. Caso vocês não tenham ele em físico, é só ir no EGW Wyritics, tá bom? É um aplicativo, um site da irmã Ellen White, e lá vocês vão ter ele de graça, tá? Nesse livro, Ellen White vai começar a detalhar como funcionava as oposições de Satanás no céu. E ele diz o seguinte: Satanás começou a insinuar dúvidas com respeito à lei que governava os seres celestiais. Então, o primeiro argumento de Satanás foi questionar, duvidar da lei de Deus celestial, ok? E depois, Satanás tentou abolir a lei. Ele continua falando sobre isso na página 38. Tá? Então, Satanás começou a dizer para os anjos: Olha, nós não precisamos dessas leizinhas aí, não. Nós somos bons demais. Nós somos os anjos. Olha que beleza que a gente tem, olha. E ele começou a se engrandecer e humilhar a lei de Deus para os anjos. Lá no grande conflito, diz que a lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade do caráter do autor. Ou seja, se nós alterarmos a lei, alteramos Deus, ok? Então é impossível conseguirmos alterar a lei de Deus.
Tá? Então, dizer que a lei de Deus foi abolida é o mesmo que dizer que Deus não existe, tá bem? Porque alterou a lei, Deus é alterável. E a Bíblia diz que Deus é imutável, tá bom? Então não existe essa possibilidade. Então tomemos muito cuidado quanto a isso, tá? É muito complicado, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou postar alguns textos aqui para vocês, para a gente ver se a lei é ruim ou boa, tá? Salmo 119, 142, Davi diz que a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Pergunto para vocês, a verdade é coisa ruim ou boa? Porque aqui diz que a lei é a verdade. É coisa boa, né? Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Justiça é coisa ruim ou boa? O que que vocês acham? Coisa boa, né? Aí vem o outro texto, Romanos 7. Eu estou trazendo o Novo Testamento também porque tem pessoas que não acreditam no Velho, né? Então, Romanos 7, verso 12. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Alguma dessas palavras aí tem um viés negativo? Todos positivos, tá? Então, meus queridos, podemos dizer que a lei é o caráter escrito de Deus. Para acharmos uma mudança na lei, precisaríamos que Deus mudasse. E Satanás, como Lúcifer no céu, queria exatamente isso. Então, é muito importante entendermos como tudo iniciou para entendermos que os argumentos de Satanás continuam vivos hoje. O que que vocês mais ouvem de pessoas fora da igreja? A lei não precisa mais ser guardada. Esse sábado não precisa, e etc. Jesus aboliu a lei na cruz, não é isso? Ou seja, é o mesmo que dizer então que Deus foi abolido. Tomemos muito cuidado com essa afirmação, ok? E tem um texto que me chamou muito a atenção quando eu fiz a série Conflito pela primeira vez. Esse texto está em Patriarcas e Profetas, página 37, terceiro parágrafo. Olha que texto incrível. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Pasmem, nós gostamos muito de se tornar a última bolacha do pacote, né? Deus me ama e ele veio aqui nesse mundo para me salvar. De fato, isso é uma verdade. O texto diz isso. Mas isso não foi o principal motivo. O principal motivo foi que Deus foi colocado no banco dos réus, como diz em Romanos 4:3. E aí Deus enviou seu filho para que revelasse o caráter de Deus, para provar que Satanás é errado. E Jesus, vencendo, vindicou o caráter de Deus. Mostrou para todo o universo quem é Deus e quem é Satanás. Então Jesus, ele vindo à terra, ele matou dois coelhos com uma só. Ele resolveu o problema do pecado e nos colocou com oportunidade de chegar a Canaã e vindicou o caráter de Deus. Mostrou para todo mundo quem é Deus e que ele não é o que Satanás estava falando. Ok? Então, isso também é algo que me deixou muito perplexo quando eu vi, porque de fato nós temos muita coisa a desempenhar ainda. Um outro fator, que está lá em 1 João 3,4, diz que qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui a palavra pecado, que também é traduzida como iniquidade, no grego ela vem da palavra anomos.
A significa sem ou desprovido. Nomos, lei, tá? Então aqui esse pecado, ele é desprovido de lei ou ele não tem lei. Então, para cometer pecado, meus queridos, precisamos quebrar os 10 mandamentos. Isso está no grego, mas nem precisamos de grego porque a gente tem Ellen White, que é inglês, e a gente consegue entender o inglês, né? Fé e Obras, página 56, diz o seguinte: Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Infelizmente, hoje a gente cria vários espantalhos de que cometemos pecado assim, assado, 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 não sei o que, do jeito. Queridos, para cometer pecado, precisamos quebrar a lei. Mensagens Escolhidas 1, página 320. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é 1 João 3,4. Outro, o primeiro passo para a reconciliação com Deus é a convicção do pecado. Pecado é quebrantamento da lei. 1 João 3,4. Outro, que há de levar o pecador ao reconhecimento de seus pecados a não ser que ele saiba o que é pecado? A palavra única definição, a única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. E eu poderia ficar aqui com vocês porque tem mais de 20 citações de Ellen White falando sobre isso. Então, entre qualquer pessoa e Ellen White, a gente sempre fica com a inspiração, porque a Ellen White, eu tenho certeza que foi Deus que mandou ela escrever. Já eu, ou o ancião, ou pastor, a gente não tem essa certeza, tá bem? Então, para quebrar mandamento, precisamos quebrar um dos 10 mandamentos. E na nossa matemática, 10 menos um é 9. Na matemática de Deus, lá em Tiago 2,10, 10 menos um é zero. Ou é tudo, ou é nada. É assim que funciona com Deus. E um outro texto que me chamou muita atenção quando eu li, e esse texto aqui vai tirar vocês da cadeira agora, diz o seguinte: Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta e que não podeis deixar de pecar. Que não há em vós poder para vencer. Ellen White continua: Não há poder em vós, separados de Cristo. Ou seja, sem o tema de ontem, a justiça de Cristo, não podemos vencer pecado mesmo. Mas Ellen White está mostrando que com Cristo é possível. Amém? Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração, pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. É o que eu disse para vocês. O Roberto, ele teve que cooperar para abandonar o palavrão. Senão, eu estaria falando até hoje. Então, os pecados, meus queridos, que vocês tenham, qualquer um, se você colocar no altar de Deus, cooperar com ele, Jesus elimina, porque ele é poderoso. E não é eu que estou dizendo que ele é poderoso. Nós vamos ver vários textos a partir de agora mostrando na Bíblia o poder de Jesus e a perfeição cristã, tá bem? Então aqui eu mostrei para vocês o pecado é o nosso maior problema. Até a irmã escreveu aqui no chat que nós mesmos, é exatamente isso, porque nós somos trapo de imundície, nós somos pecadores miseráveis. E nós muitas vezes arrumamos até mesmo desculpa. Até na Bíblia, a gente torce a Bíblia para fazer o que a gente quer, a gente torce o dom profético da irmã White, tudo para permanecer no pecado com a consciência limpa. Esse é o ser humano. Mas o texto é claro, ok? Nada disso vai nos levar à Canaã celestial, tá bom? Então, primeiro passo resolvido: o pecado é o nosso maior inimigo através de nós mesmos que gostamos do pecado. Esse é o problema do ser humano. A gente não entende a malignidade. E tudo que a Bíblia está mostrando é que o pecado é uma droga, um pecado é um terrível. Só que a gente vê só, parece que o lado, assim, não é tão ruim assim, né? A gente não para pensar que toda vez que cometemos um pecado, Jesus pagou por ele na cruz. Foi uma chicoteada que ele tomou, foi uma cusparada, foi um prego nas mãos, foi uma coroa de espinho na cabeça. Toda vez que eu e você cometemos um pecado, Jesus ele sente novamente. Ele se entristece porque
Ele pagou por esse pecado. Então, a gente não tem muitas vezes essa ideia. Por isso que Ellen White diz lá no Desejar de Todas as Nações que nós deveríamos ficar 1 hora todo dia, pelo menos, meditando nas últimas horas de Jesus. Porque a gente ia começar a ver tudo que Jesus passou e íamos pensar 2 vezes antes de cometer pecado. Mas como a gente não nem estuda a Bíblia direito, então a gente peca mesmo e pronto, e vida que segue. Mas não é isso que Jesus quer, tá? E isso é se sentar na poltrona de Satanás. Quem diz que não dá para vencer pecado. Ponto 2. Roberto, o que é perfeccionista e o que é perfeição cristã? Vamos lá. Vou contar mais uma história para vocês aqui. Em meados de 1900, houve uma campal em Indiana. Isso que eu vou contar para vocês está Mensagens Escolhidas 2, ali no comecinho, segundo capítulo, tá bom? Eu vou fazer um resumo para vocês e depois vocês podem estudar por si só. Em 1900 teve uma campal em Indiana, aonde um pessoal começou a fazer umas coisas meia doida. Esse pessoal entendia que Jesus veio com a natureza de Adão antes de cair, ou seja, que Jesus veio com a natureza antes do pecado, tá? E aí, se Jesus veio com a natureza antes do pecado, na cabeça deles não tem como eles obter essa natureza, porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então esse pessoal ia para uma campal, e aí tinha um culto nessa campal, e aí eles estavam todos reunidos ali cantando, e eles colocavam um tambor na frente do púlpito e começava a bater nesse tambor. E eles batiam no tambor e batiam, e aí eles gritavam, e eles tinham uma ideia meio pentecostal de dom de língua, sabe? E aí eles, meu, era uma loucura. E aí, em algum momento, a música tem um poder gigantesco, inclusive de desmaiar uma pessoa e de deixá-la doente. E aí a pessoa, alguém desmaiava lá no, né, por causa do tambor, o tambor batendo, 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 de uma forma ali, né, diferente, a pessoa acabava desmaiando. E aí essa pessoa desmaiava. E aí umas 5, 6 pessoas pegavam ela pelo braço e pelas pernas, levavam ela até o púlpito, colocavam ela deitada no púlpito e começavam a orar por ela. Orar, sabe? Eles oravam em línguas, eles pulavam, eles gritavam, era uma loucura. Quem conta isso é o pastor Huskell, um dos melhores amigos da irmã White. E aí, o pastor Huskell chega lá nesse momento, vê aquela loucura toda acontecendo, fica perplexo. Perplexo. E ele começa a escrever uma carta urgente para Ellen White acabar com a brincadeira. Qual é o problema dessa ideia, Roberto? Eles são os verdadeiros perfeccionistas. O que que eles acreditavam? Eles acreditavam que aquela pessoa, ela ali tinha desmaiado, e quando ela ressuscitasse, porque na cabeça deles ela tinha morrido, né? Aí, mas ela não desmorreu, ela desmaiou. Então, quando ela voltasse ali a recobrar a consciência, ela receberia carne santa, ou seja, a experiência de Jesus no Getsemane, tá? E aí elas não pecavam, mas nem se quisesse cometer pecado, elas conseguiam pecar. Isto é o perfeccionismo. Isso aconteceu no início de 1900, tá bem? Então, só para a gente diferenciar, nós que acreditamos na perfeição cristã, não acreditamos em carne santa, em Indiana. Eles são os verdadeiros perfeccionistas. Eles acreditavam que não pecavam, mas nem se quisesse, tá bom? E isso é completamente antibíblico. E eu vou mostrar agora para vocês. Agora eu gostaria de mostrar para vocês o que é a perfeição cristã. E a perfeição cristã nós vamos ver na própria palavra de Deus. Não é eu que tenho que ficar falando o que é, o que deixa de ser, tá bem? É a própria Bíblia. Então vamos lá. Judas 1:24 diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito. Aqui está falando sobre Jesus, tá? Jesus é poderoso para impedir-vos de cair, ou seja, de cometer pecado, e para apresentar-vos sem pecado diante da presença da glória com abundante alegria. Ou seja, ele vai apresentar eu e você
para o Pai, sem defeito. Glória a Deus por isso. Tu crê que Jesus é poderoso ou não? Outro texto, 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se, olha o e se aí, condição, hein? Algum homem pecar, temos um advogado, o Pai, com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora eu pergunto para vocês, para que que Jesus ia colocar um plano A se ele não fosse possível? Faz sentido? Para que que Jesus ia colocar ali, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, se não é possível não cometer pecado? Não faz nenhum sentido. E é uma condição ali, ó. E se acontecer de cometermos o pecado, aí sim, temos um advogado. Então temos um plano A e temos o plano B, ok? Apocalipse 3:21 diz o seguinte: Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Olha isso. Jesus pede que eu e você vençamos como ele venceu. E como que Jesus venceu? Não cometendo pecado. E ele quer que façamos o mesmo. Obviamente que não pela nossa força, como os perfeccionistas acreditam, tá bem? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas que de fato acreditam que são os maiorais, os top de linha, que não comete pecado de jeito nenhum e parece que eles são um Enoque aqui na Terra. Temos que tomar cuidado quanto a isso, tá bem? Próximo texto diz o seguinte: Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A fé, meus queridos. A nossa fé é tão ruim, mas tão ruim que a gente prefere cometer pecado do que acreditar que é possível deixá-lo. Olha como que é a nossa fé. Só que a fé é a única vitória que eu e você tem. O braço da carne é fraco. Se você quiser vencer pecado pelo seu mérito, já está perdido já a causa. Mas ontem a gente aprendeu com o jovem rico que não podemos desdenhar das leis de Deus. Um texto que a partir de hoje eu não quero que ninguém erre mais. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos pegam esse texto para dizer que nós adventistas gostamos da lei e aqui o texto está dizendo que a lei não serve mais. Se você lê o texto por cima, aparentemente parece que eles estão certos, né? O texto aqui diz que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Então, não tô nem, não existe lei, mas debaixo de graça. Aí o pessoal, opa, olha que maravilha. Tô debaixo da graça, não tô nem aí com a lei. Por isso que não pego, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Bom, vamos lá entender isso aqui. Paulo, ele está dizendo aqui sobre justiça de Cristo, o que nós aprendemos ontem. Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Ou seja, por que que o pecado não vai ter domínio sobre vós? Porque não é mais eu e você vivendo, ok? Quando Jesus vive em nós, Jesus elimina o pecado. Porque não tem como Jesus e o pecado ficar na mesma frase. Porque ele não peca, ok? Então nós precisamos alcançar Jesus com a justiça dele para que o pecado seja eliminado completamente da nossa vida. Pois não estáis debaixo da lei. Paulo não está querendo mostrar que a lei não serve para nada. Paulo está querendo dizer que a lei só serve para mostrar pecado. Se eu e você conseguimos vencer os pecados, logo a lei não vai estar apontando pecado. Logo não estamos debaixo dela. Entenderam? Mas sim embaixo da graça, porque sem Jesus é impossível vencer qualquer coisa. Então nós nunca conseguiremos vencer nada sem a graça, que é o próprio Cristo. Então aqui Paulo não está falando que a lei não presta para nada. Paulo está falando que o pecado não tem domínio sobre mim, porque a lei não vai mais apitar. Por quê? Porque Cristo eliminou o pecado na nossa vida. Glória a Deus por isso.
ok? E agora eu gostaria de falar com vocês algo muito importante. Geralmente, a tensão fica alta quando nós vamos falar sobre isso na igreja. Até esse momento. E agora vocês vão começar a compreender o que é perfeição. Muitas pessoas dizem que perfeito só Deus. Quantos já falaram isso e quantos já ouviram isso na vida? Acho que todos vocês, né? E se eu disser que essa afirmação é mentirosa? E aí, como que vocês diriam para mim? Perfeito não é só Deus. E eu vou provar para vocês. Nós temos alguns níveis de perfeição, no mínimo quatro delas. A primeira perfeição é a perfeição absoluta. Essa só Deus é. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ok? Ninguém mais é onipotente, onisciente, onipresente, ok? Então, se a pessoa disser para você perfeito absoluto só Deus, tá certo. Agora, perfeito não. Por quê? Porque nós temos o perfeito por natureza. O perfeito por natureza, por exemplo, são os anjos. Ou vocês acham que os anjos não são perfeitos? Eles são perfeitos na sua natureza. Adão, antes de cometer pecado, era perfeito. Ou vocês acham que Adão cometia pecado no Éden? Porém, Adão era perfeito na sua natureza. Ou seja, eles não eram onipotente, onisciente, onipresente. Mas eles tinham características que o próprio Deus deu para eles. Tá bem? Então, nós já temos dois tipos de perfeito. Agora eu vou para o terceiro. O terceiro tipo é o perfeição por estágio. Roberto, o que que seria o perfeito por estágio? Tudo que eu tô falando para vocês aqui eu vou provar na Bíblia, tá? Aqui eu só tô explicando para ficar fácil para vocês. Perfeição por estágio é quando a pessoa vive aquilo que sabe. Vocês aprenderam muita coisa essa semana. Se vocês viverem o que aprenderam, vão estar sendo perfeitos aos olhos de Deus. Simples assim, tá bem? Vou dar um exemplo para vocês. Lutero. Lutero, ele se encontrou e ele aprendeu sobre a justificação pela fé. E ensinou muitas pessoas sobre isso. E é verdade. Porém, Lutero comia carne de porco e tomava vinho. Duas coisas que são abomináveis na palavra de Deus. Ou seja, ele não tinha luz sobre o vinho e a carne de porco. Mas aquilo que Deus revelou para Lutero, ele cumpriu. Ok? Ou seja, Lutero foi perfeito aos olhos de Deus. Tá ok? E nós temos a última perfeição, que é a perfeição plena. Ou seja, a pessoa vai viver tudo, toda a luz que Deus tem. Tá bom? E nós temos alguns que alcançaram essa perfeição na Bíblia. Nós temos mesmo Enoque, Jó, Daniel, entre outros, que alcançaram a perfeição plena. Tá bom? E nós, pelo menos eu, Roberto, acredito que aquele povo de Apocalipse 14, versos de 1 a 5, também vão estar com a perfeição plena, sabendo tudo, cumprindo tudo, porque o Espírito Santo estará com eles. Ok? Então nós temos quatro níveis de perfeição. A primeira perfeição, então, absoluta, tá? Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Tem outras versões que vai dizer como o Senhor teu Deus. E esse como aí tá errado. Não tem como ser perfeito como Deus, tá bom? Absoluto, ok? Mas o que que isso quer dizer? Assim como Deus está na esfera dele perfeito, ele quer que eu e você na nossa esteja também. Deus não quer que eu e você cheguemos à perfeição de Deus, mas sim uma perfeição de entender tudo o que Ele está te passando e você ir avançando, tá ok? Perfeito por natureza é óbvio. Todo mundo aqui concorda que anjo é perfeito e eles não são Deus. Adão era perfeito e não é Deus, então é meio óbvio que há um outro tipo de perfeição. Agora vamos para a perfeição que boa parte de nós podemos estar incluídos. Lá em Filipenses 3, 12 a 15, Paulo está falando algo muito interessante. Prestem muita atenção nesse texto, tá? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha, Paulo começa um discurso lá em Filipos.
mas prossigo para alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo. Ou seja, Paulo diz, ó, não que eu tenha alcançado ou me considere perfeito, mas prossigo para isso. Aí Paulo no verso 13 e 14 ele diz: Irmãos, não julgo que haja alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pela soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí olha o verso 15. Por isso, todos quanto o quê? Já somos perfeitos. E agora? Agora Paulo me bugou. Lá no verso 12, Paulo diz que não tinha alcançado a perfeição. Agora no verso 15 ele diz que alcançou. E agora? Será que Paulo está se contradizendo no mesmo texto? Paulo está falando sobre justamente o que eu estou mostrando para vocês. Voltem aqui, lá no verso 12, e diz o seguinte: Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito pleno. Ou seja, aquele que sabe tudo. Paulo ainda não sabia tudo. Porém, no verso 15, Paulo está querendo dizer que não só ele, mas toda a igreja de Filipos estava cumprindo o que sabia. Ou seja, eles eram perfeitos por estágio. Estão vendo? Não é um bicho de sete cabeças. Como todo mundo acha que uma pessoa que se acha perfeita, ela vai sair esbanjando perfeição na rua, dizendo que não comete pecado, e isso é tudo mentira. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então não tem como eu aqui, Roberto, sair hoje aqui falando, ó, pessoal, hoje eu tô consagrado, hein? Hoje eu não cometo pecado, hein? Pode fazer o que vocês quiserem. Eu não tenho poder para isso. Mas eu tenho poder de me, de colocar Cristo em mim para conseguir viver aquilo que eu estou aprendendo. E a cada passo que eu for avançando, Deus vai me falando: o Roberto está perfeito. E é isso que Deus pede de nós, que nós avancemos cada dia. Não dá para cruzar os braços e achar que Jesus vai estralar o dedo lá no dia da sua volta e todos vocês vão agora ser novas criaturas. A nova criatura começa já, revelando Jesus às outras pessoas, ok? Um outro exemplo de pessoa que Deus diz que é perfeito, porém não parecia tanto. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. Eu digo para vocês, Asa foi um rei bom. E Asa chegou ali, começou a dominar, só que ele não tirou os altares. Você aqui, adventista do sétimo dia, imagine você como rei, podendo tirar todos os altares de ídolos e você não faz. O que que você acha que Asa foi? Se você não tivesse essa parte final dizendo que Asa foi perfeito diante do Senhor. Você ia dizer que o reinado de Asa foi uma porcaria. Você ia falar, não, Asa não fez o que Deus mandou, porque qualquer um em sã consciência ia começar tirando a idolatria do povo de Israel. Porém, Deus fala que ele era perfeito. E agora? Por algum motivo, Deus não passou essa luz para Asa tirar os altos. E ele fez aquilo que Deus pediu. Ou seja, para Deus, mesmo ele não tirando os altos, ele foi perfeito aos olhos de Deus. Queridos, a perfeição não é entre eu e você. Eu não preciso provar nada para vocês. E nem vocês precisam provar nada para ninguém. O que você precisa provar é para Deus. Se Deus está dizendo que você está perfeito, não tem ninguém que possa falar o contrário. É exatamente o que Deus mostra aqui no caso de Asa. Todo mundo pode achar que ele foi imperfeito, mas Deus disse que Asa foi perfeito, ou seja, Asa viveu aquilo que Deus mandou, ok? E o nosso último tema, que é a perfeição plena, ela está em Tiago 1:4. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Ok? Então, Tiago já está falando sobre uma perfeição plena. É a mesma coisa da perfeição lá em Apocalipse 14, de 1 a 5, onde diz que não terá engano em suas bocas, se referindo aos 144 mil. Tá bem? Então, meus queridos, nós temos quatro, no mínimo, quatro perfeições. Absoluta, só Deus é.
Natureza, temos os anjos que são perfeitos e não são Deus. Por estágio, você vai avançando cada dia um pouquinho e Deus vai te falando que você está alcançando uma perfeição. Plena, você vai avançar tanto que você já vai saber sobre tudo e Deus vai fazer com que você viva tudo que sabe. Tá bem? É assim que funciona e é assim que Deus pede para mim e para você, ok? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui é mãe vai saber o que eu tô dizendo. Um bebê, quando ele nasce sem falar, ele nasce nu, banguelo, careca, sem andar, mal enxerga. E o médico fala o que pra mamãe quando ele nasce? Mamãe, seu bebê nasceu perfeito. Não é? Olha que coisa. Mas ele é perfeito? Não, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe, ele é banguela, ele não é careca, ele não tem cabelo, é, ele não é perfeito. Mas o médico diz que ele é perfeito. Por quê? Porque ele é perfeito no seu estágio. Para um bebê, ele é perfeito. Depois ele vai virar uma criança e aí já vai ter outras características para dizer se ele é ou não perfeito. É por isso que a gente leva nossos filhos no médico. A gente vai lá no médico, faz exames, tudo para o médico falar: olha, tá perfeito. O exame tá muito bom, mãezinha. Ele tá crescendo bonitinho, ele tá com os bracinhos tudo certinho. E aí vai chegando na vida adulta e vai ter outras características para dizer se ele é perfeito. Vocês estão entendendo? Ou seja, perfeito por estágio. Um bebê é perfeito no seu estágio. Uma criança é perfeita no seu. Um adulto é perfeita no seu. Tá bem? Isso é muito importante. E agora eu vou puxar a orelha aqui de vocês, tá? O puxão de orelha é cuidado com a potência que vocês têm na mão. Porque muitas vezes alguém de vocês pode estar além de outra pessoa no conhecimento. E cada um tem o seu estágio. O Roberto tem o seu estágio. A irmã Francis, o seu. A Salete, o seu. A Roseli, o seu. Cada um de vocês tem o seu estágio. Não queira que os outros estejam no mesmo estágio que você, porque isso causa a rixa contra a perfeição cristã e aí coloca um perfeccionismo no lado. Eu não quero que vocês acreditem em perfeccionismo aqui. Que vocês vão sair daqui agora os não pecadores que nunca mais vão pecar porque vocês são os bons. É assim que o perfeccionismo acredita. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que é possível abandonar todos os pecados, porque Jesus vai morar na sua vida. É isso que Deus quer de mim, e de você. E a frase de hoje, que eu quero que vocês saiam daqui com essa frase: perfeição cristã é viver a luz que possuímos. Se você sabe que não pode fazer tal coisa no sábado e você não faz, para Deus você está sendo perfeito. Se você sabe que não deve fumar e não fuma, para Deus você está sendo perfeito. E é um passo de cada vez e chegaremos lá. Porém, não façam da sua régua a régua dos demais, porque isso vai causar problemas. Passe a mensagem simplesmente. Mostre que a perfeição cristã é possível e deixe as pessoas avançarem, ok? E agora eu queria dar um exemplo prático. Eu falei para vocês que Jó, ele conseguiu ser perfeito, completo. Por quê? O livro de Jó, Deus fala com Jó e Jó fica sabendo de tudo. Deus ele vai falando para Jó todas as coisas. Ele começa a dizer para Jó: olha, Jó, aonde você estava quando eu fiz isso, aquilo outro. Então Jó tinha tudo. E Jó era um homem que Deus diz que era perfeito. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus, tá bem? Então olha o que diz, primeiramente, Moisés. Jó 1:1 é a opinião de Moisés sobre Jó. Inclusive, eles eram contemporâneos, tá? Moisés que escreveu o livro de Jó. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era
perfeito. Ele era íntegro, ele temia a Deus e ele não ficava fazendo o mal, ele se desviava do mal. Ele não ficava beirando o mal, ok? Aí depois nós temos Jó 1, verso 8. Jó 1, verso 8 diz a opinião agora de Deus. É Deus falando, viu? O Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra. Como é esse homem que ninguém existe igual? Perfeito, íntegro, teme a Deus, afasta do mal. Que glória, hein? E Jó é um tipo de 144 mil. Não haverá ninguém como 144 mil. E é assim que Deus quer que eu e você estejamos. Perfeito, íntegro, tementes a Deus, que se afasta do mal. Agora eu vou mostrar para vocês como Jó se acha. E aí vocês vão entender o que é perfeição cristã. Moisés disse que Jó era perfeito. Deus disse que Jó era perfeito. Olha o que Jó acha de si mesmo. Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Ainda que eu fosse perfeito, contudo eu não conheceria a minha vida. Eu desprezaria a minha vida. Chega, arrepiei agora. Isso é perfeição cristã. Mesmo que eu e você alcancemos algum tipo de perfeição, meus queridos, sempre se acharemos imerecedores, trapos de imundícia. É por isso que você não vai ver alguém que acredita na perfeição cristã esbanjando ser melhor do que os outros. Deus falou que Jó era perfeito, mas Jó preferia morrer do que ser chamado de perfeito. Isso é perfeição cristã. Isso é estarmos morto para nós e vivo para Cristo. Isso que Deus mostrou em muitos estudos e horas tentando entender o impossível. E olha, meus queridos, que isso que eu mostrei para vocês é só o esboço. Eu vou deixar muito mais material na descrição do vídeo. Não deixe de reassistir o vídeo. Ajude a gente a difundir esses vídeos em todos os lugares possíveis. Esses 15 dias vai ficar para a história no canal Caráter Cristão, porque foi uma experiência gigantesca de se aproximar mais de Deus. E eu estava precisando muito disso, porque o desânimo vem. A gente parece que prega, prega. Eu já estou há 5 anos pregando em púlpitos de igreja. Já até cansei de tanta igreja que eu já fui. E parece que tá tudo do mesmo jeito. E aí você vai desanimando, desanimando, ao ponto de, será que eu tô mesmo fazendo a vontade de Deus? Porque não é possível, parece que nada muda. E esses 15 dias mostrou pro Roberto que é possível, porque muitas pessoas estão vindo no particular falar que a vida tá avançando. Muitas pessoas já estão acreditando que é possível avançar em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão dizendo, como eu quero dizer hoje, que não vivo eu, mas que Cristo vive em cada um de nós. Meus Amém. queridos, eu agradeço a oportunidade que vocês deram a mim durante esses 15 dias. Só Deus sabe o quanto eu mesmo, Roberto, estava precisando disso, precisando se conectar mais com Deus, precisando colocar Deus em primeiro lugar, acordando cedo, às vezes dormindo tarde, que não é o melhor, mas para deixar tudo prontinho aqui para amanhã. Foi 15 dias sensacionais, sem nenhuma intercorrência grave, né? Não tivemos queda de internet, não tivemos algo assim que não deu para ter um dos dias. Glória a Deus por isso. Tivemos uns pequenos detalhes, mas são detalhes. Não é? O computador só travou uma vez. Já tivemos vários outros momentos em que eu não conseguia fazer as coisas acontecer. Tem hora aqui que o computador trava e fico 2 dias sem computador. Para vocês terem uma noção, o cabo do meu computador quebrou. Não tinha como carregar ele. E eu não sou eletricista, não.
Mas eu peguei o cabo aqui, picotei ele todo, porque eu não tinha tempo, não tive tempo essa semana nem de comprar um cabo, aí agora eu comprei. Ontem de ontem eu comprei pra evitar problema. Mas eu remendei o cabo todinho e fiz ele pegar. E teve 2 dias aqui que nós fizemos a programação com o cabo aqui desencapado. Mas Deus foi maravilhoso. Queridos, que essa experiência de 15 dias aqui não seja só esses 15 dias. Continue. Tem muita coisa para acontecer e a gente precisa estar muito mais bem preparado do que estamos hoje. Não dá para brincar com Satanás. Satanás ele usou o mesmo argumento desde o céu até hoje. A lei de Deus não presta. A lei de Deus não dá para guardar. O que vocês estão tentando guardar a lei? Não dá. Larga isso. É os mesmos argumentos. Porém, o Jesus é o mesmo também. É o mesmo Jesus que destruiu ele, tirou ele do céu e vai destruir no fogo. Porque a vitória já é nossa. A gente só precisa Amém. agarrar. Então agarre a vitória de Cristo Jesus em sua vida. Estude Amém. mais, avance mais. E qualquer coisa, nós estamos aqui para o que precisar. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido a perfeição cristã e que nós Roberto, possamos fugir do perfeccionismo. Tá bem? Podem amém. falar. Quem tiver alguma coisa pode ficar à vontade. É, Roberto, uma vez eu escutei uma frase assim, que o pregador, ele cumpriu sua missão ao terminar a sua pregação ou sua jornada, né, levando a palavra de Deus, quando, ao terminá-la, desperta no coração dos ouvintes um desejo de cavar mais os tesouros escondidos da palavra de Deus, né? Então, essa palavra se cumpriu nessa jornada. Você despertou, né, em mim assim, um desejo de cavar mais, de não ler a palavra de Deus de forma superficial, mas buscar o verdadeiro sentido, buscar conciliar a palavra de Deus com as revelações é, do Espírito de Profecia, né, com as revelações que Deus deu a irmã White. Então, não ler a Bíblia só por ler. Então, despertou em mim desde o primeiro dia um desejo de examinar a Bíblia, sabe, de uma fome da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a alegria de saber que essa fome pode ser saciada cada vez mais que a gente buscar e aprofundar. Então, eu estou muito feliz com o resultado na minha vida desses 15 dias. Coisas que eu estava deixando acontecer e que estava travando o Espírito Santo na minha vida, né? Coisas que eu fui criando estratégias, sabe, para impedir que Amém. aquilo me dominasse. E Amém, meu querido. uma delas era o celular, porque eu sou professora, né? Então eu utilizo muito o celular para pesquisa. Eu também sou líder da igreja, muitos grupos, a gente se comunica demais através do celular. É algo que sempre vira ali um, um objeto, né, de importância no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, vira uma armadilha, né? Sim, o celular é. Então, você nem precisa de pegar ele, mas você pega tanto, utiliza tanto, que sua mão já vai assim, ó, sempre pegando, né? Sim. Então, eu levei um livro dentro da minha bolsa. Então, quando eu lembrava do celular, sem necessidade, então eu pegava o livro. Amém. Então, eu comecei a colocar estratégias na minha mente, por exemplo, né? Quando eu ia pegar o celular para alguma coisa que não era espiritual, não era o meu trabalho, tipo assim, para uma distração, então eu lembrava, eu já li a Bíblia o suficiente, eu já li o livro que eu planejei. Se eu não fiz isso, eu vou fazer. Se eu não escutei as músicas suficientes, se eu posso escutar música, eu não escutei. Então, primeiro a música espiritual,
primeiro eu louvo a Deus. Então eu comecei a me policiar nesse aspecto, né? Amém. Porque você falou no início que o nosso caráter, ele é transformado naquilo que contemplamos. Então a gente deve ter muito cuidado, porque tem coisas que a gente escuta que parece ou assiste que parece que não é nocivo, mas é o início de um plano de Satanás para derrubar você, para nos Com derrubar. certeza. Com Então, certeza. eu agradeço muito a Deus. E você falou que foi bom para você, né? E é isso mesmo. Às vezes a gente planeja algo como nós, como líderes, né, para toda a igreja, mas a gente planeja, mas é uma. O primeiro beneficiado é a gente, né? E eu Sim. me senti muito beneficiada. É a ABA que deu essa desafio para a gente, para cada igreja, separar 15 dias de 50 dias de poder para falar sobre o Espírito Santo, né? E eu gosto muito de seguir os planos que traz para a gente, né? Porque a gente tem que andar em conexão com a nossa associação, com a nossa união, porque um plano desse não é do inimigo, é um plano de Deus, vem Sim. do alto. E a gente precisa acatar cada detalhe que vem de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, agradeço muito a Deus, agradeço muito a você, foi uma bênção. E saiba que você foi um pregador que cumpriu com o seu dever, porque despertou nos ouvintes o desejo de buscar mais a Deus, de se consagrar mais, né, de gastar mais tempo com o Senhor. Então, eu louvo a Deus, estava precisando disso, precisando dessa renovação. Então, eu agradeço muito, né? E você, o resultado disso tudo, você cada dia vai, a certeza que você vai ter no céu. Amém. Resultados que a gente não percebe agora, mas mais tarde, no futuro, como a gente sabe, né, que existe essa revelação, né, que Deus deu para irmão White. São surpresas que você não tem nem noção, né? Exato. Porque você falou para a gente, é um público pequeno, né? O máximo que a gente chegou aqui, acho que foi 32, 33, mas a gente vê que cada uma dessas pessoas, ela vai alcançar mais pessoas, e Amém. o evangelho vai cada vez mais crescendo, né? Abrangendo mais lugares e mais pessoas. Que Deus abençoe você e a todos aqueles que participaram, que se deram essa oportunidade de crescer com Jesus. Amém, querida. Muito obrigado, Francis, pelo testemunho. Uhum. Deus seja louvado, viu? Temos uma pergunta ali da irmã Roseli. Ela pergunta se Jesus, que está no banco dos réus, na verdade, Jesus acaba estando porque ele é Deus também, né? É Deus no todo que está no banco dos réus, né? E aqui diz, em Romanos 3, verso 4, diz o seguinte: Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Quando Satanás colocou Deus no banco dos réus foi justamente quando ele questionou o governo de Deus através da sua lei. Então, o que que Satanás fez? A jogada de Satanás foi sensacional, tá? Eu vou explicar isso para vocês no santuário, tá bom? Nós estamos tramando aí 30 dias de santuário lá para novembro, dezembro, tá? Então já vão se preparando aí, mas é só uma síntese aqui para não deixar a irmã sem resposta. É, Amém. quando Deus foi colocado no banco dos réus, Satanás ele foi muito astuto. Por quê? Num júri, não esse júri que o Brasil está fazendo agora, né? Que agora nós estamos vivendo um mundo sem, um Brasil sem lei nenhuma, porque eles estão pisando na lei. Mas um júri certo, a pessoa que é acusada, ela tem que se defender, obviamente, mas ela não pode ser o próprio juiz, como está, por exemplo, acontecendo hoje em dia. Então, a pessoa que é a vítima é o juiz. Então, o que que acontece? Satanás, ele colocou Deus no banco dos réus, falando que a lei dele não prestava. Deus, ele é o juiz de todo o universo. Mas no momento em que ele é colocado como réu, ele não pode ser réu e juiz, porque o réu, obviamente, vai se beneficiar.
ok? Ia ficar uma dúvida gigantesca. Imagina Deus chega, ó, ele tá falando besteira, então destrói ele. E aí destrói Satanás. Como que os anjos iam ficar? Será mesmo que Deus tá certo? Ia começar a dúvida realmente fazer sentido, ok? Então Deus usou uma artimanha. Artimanha não é a palavra porque Deus não usa esse tipo de coisa, mas Deus usou o próprio inimigo para ele se contradizer. Como? Ele falou: vamos fazer o seguinte: já que você está falando que minha lei não é boa, que a minha lei não é justa, eu vou começar a fazer um plano para mostrar que ela é. E o plano de Deus, plano A, foi criar Adão e Eva. O qual que é lá em Ezequiel diz que sobre os reis te pus para que olhassem para ti. E Adão é o rei da nossa terra. Quando ele foi criado para ser o rei daqui. Era para Adão e Eva verificar as astúcias de Satanás e dizer: olha, Deus está correto. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque num júri sério, a pessoa que viu o crime não pode estar como júri. Ele não pode ser juiz. Teria que ser alguém que não estava no momento do crime. Então o ser humano não estava vendo Satanás acusar a Deus. Então ele estava, como que diz? É uma pessoa que está isenta de motivações, entendeu? O ser humano, ele está isento, ele não conhece nem muito bem, né? Ele não sabe tudo sobre Satanás e ele também estava ali sendo criado por Deus e estava conhecendo Deus. Então ele tinha tudo para dar certo. Porém, Satanás foi para o segundo round e fez com que o plano A de Deus caísse, porque ele fez com que Adão e Eva cometessem o pecado, tá bem? E aí o que que acontece? Agora Deus vai para o plano B. Deus tem vários planos, minha filha. Na minha vida e na sua, eu acho que Deus já deve estar no plano Z. De tanto coisa errada que a gente faz, Deus já deve estar no plano Z já. Deve estar acabando o alfabeto de Deus para salvar a gente. Mas aí Deus fez o plano B. O plano B foi o quê? Vou mandar meu filho e meu filho vai provar que Satanás está errado, dizendo que a lei não pode ser guardada. E aí Jesus vem e acaba com o argumento de Satanás, entendeu? Então, em meados, hoje, Deus, ele não está mais no banco dos réus porque Jesus já resolveu o problema, ok? Amém. Agora Jesus já provou para todo o universo. Tem um texto do irmão White no Desejado de Todas as Nações que diz que até a cruz tinha anjos que simpatizavam com Satanás. Lá no céu. Eles ainda não tinham a convicção completa de que Satanás era tão mal como pintavam ele. Aí, quando ele mata Jesus na cruz, sana qualquer dúvida no céu. E agora Satanás não tem mais acesso ao céu. A partir do momento em que ele matou Jesus, agora Jesus se torna o rei do universo. Ok? Jesus agora toma de volta o reinado que ele usurpou de Adão. E agora ele não pode mais entrar na presença de Deus, ok? Então Satanás agora só vai entrar na presença de Deus novamente quando for para ser queimado, tá? Então aqui é só uma nuance, mas Deus ele se colocou no banco dos réus. Ele não era preciso isso. Deus é Deus. Se ele quisesse, ele estralava o dedo e acabava com tudo, fazia tudo de novo e ponto. Mas o Deus que eu e você estamos conhecendo, olha, quando vocês olharem o santuário, numa perspectiva que a gente vai trazer aqui, vocês não vão, olha, a cabeça de vocês vai explodir de uma forma incrível, de ver o quão Deus ama a mim e a você. É um amor assim que eu e você não teria capacidade de passar 1% do que Deus passa para que eu e você pudéssemos estar com ele. Porque eu, Roberto, se eu sou acusado injustamente, eu já teria, entendeu? Já acabou já isso aqui. Eu não quero, né? Eu não devo nada. Então, mas Deus não. Deus ele vai no mínimo detalhe. Deus ele vai mostrando pontinho por pontinho, porque ele não deve nada mesmo. Então, para que ele vai temer, né? Então ele vai, olha, Satanás, você quer brincar? Então vai. Olha aqui, ó. Olha o meu servo Enoque. Olha o meu servo Jó. Olha o Daniel. Você não falou que não dava? Olha aqui, ó. Eu tô mostrando alguns para vocês que conseguiram alcançar. Pecaram, pecaram. Eram pecadores miseráveis? Eram, mas eles alcançaram a perfeição. Aí depois Jesus vem e é perfeito do início ao seu fim. Você não falou que não dava? Você não tentou? Você não fez de tudo? Olha aqui, ó. Agora eu mostrei alguém que veio como um homem e ficou do início ao fim e não cometeu um pecado.
Aí Satanás pode ainda falar, não, mas ele é Deus, né? Não é assim que geralmente falam aqui? Jesus conseguiu vencer porque ele era Deus. Aí agora Deus vai vir com a última cartada. A última cartada de Deus é os 144 mil. Imagine só, que glória. E olha que eu e você podemos ter uma chance de ouro de estar no meio desses 144 mil, porque do jeito que o mundo tá, eu não sei se vai muito tempo, não. E se a gente estiver no meio dos 144 mil, Deus vai olhar para Satanás e vai dizer: Olha, você não falou que não conseguia guardar o mandamento? Agora eu tenho um povo que guarda. Não vai ser um ou dois, não vai ser, não vai ter a desculpa mais de Jesus, porque ele era Deus, ele guardou. Não, acabou. Olha aqui, eu consegui um povo que estava com o Espírito Santo e conseguiu guardar mandamento. Amém. É isso que Deus quer de nós, meus queridos. O banco dos réus já foi, porque Satanás é um derrotado. Mas Satanás é aquele aluno que já repetiu de ano e quanto mais ele conseguir fazer com que repita, ele vai ficar feliz. É isso, porque ele quer queimar menos, ok? Porque os ímpios vão queimar pelos próprios pecados, tá bem? Então, quanto mais ele conseguir ímpio, menos ele vai queimar, ok? Então, é essa a tática do inimigo, que tá só para não deixar a irmã Roseli sem resposta. Quem está no banco dos réus é Deus, mas ele já eliminou essa possibilidade porque Jesus venceu e Deus é vencedor. E Deus já cumpriu e já mostrou que a lei de Deus pode sim ser guardada. Tá bem? A- Amém. Amém. Meu Bom, Deus. alguém mais, meus queridos? Eu só quero Roberto, agradecer. Muito obrigado por você ter fortalecido mais a nossa espiritualidade. Porque Amém, dona aqui Linda. na Sim. Igreja do Campininha, em São Paulo, a Hum, gente tem buscado toda quarta e toda sexta o Espírito Santo. E glória a você Deus. veio para fortalecer essa busca, que a gente não pode desistir. Pode ter luta, mas a gente não pode desistir, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te Amém. abençoe, Roberto, e que você nunca desista, que você seja firme até o Senhor voltar. Amém, minha querida. Muito obrigado, viu, dona Linda? Sim. Manda um abraço para todo mundo aí. Amém. Alguém mais? Roberto, eu ia falar o que a Linda falou. Nós somos aqui da Igreja do Campininha, agradecer a oportunidade por vocês ter abrido o link para mais pessoas participar, né? E através do canal Caráter Cristão, eu peguei o link e distribuí aqui para algumas pessoas da nossa igreja, que é esse grupo de oração que a gente tem tentado realizar, né? Motivando as pessoas a buscar o Espírito Santo, a, a permitir que o Espírito Santo transforme para nós buscar essa perfeição, que é só através de Cristo mesmo, Amém. e que a perfeição é possível, porque Deus é perfeito, né? Glória a É Deus. a santificação, a glorificação, né? Que nós temos que buscar para estar na Canaã celestial. E é um tema que a gente tem conversado muito com os irmãos. É que cada detalhe a gente chama atenção, né? É o alarde de Deus falando, olha, se prepare, né? Eu vejo assim como Deus, sabe a luz que nos caminhões dá alerta assim, ó, tô dando ré, né? E ou É, então num lugar assim, ó, tem coisa perigosa, cuidado, é Deus falando para nós, alerta. E tudo que você falou esses 15 dias foi alerta para gente. Em torno de umas 6, 7 pessoas aqui da Igreja de Campininha participou com vocês aqui nessa jornada. E espero que vocês divulguem do santuário, que nós estudamos um pouco o santuário, mas eu creio que não tão profundamente como você tem estudado, e vai ser uma honra participar também. Muito obrigada, que Deus continue conduzindo todos nós a nos preparar, né? A ouvir os alertas de Deus e permitir a transformação que o Espírito Santo realmente repousa em nossos corações para que nós possamos calvagar. E é esse meu desejo, participar dos 144 mil, para que Cristo volte na nossa geração. amém, minha Amém. querida. Deus seja louvado, dona Joelma. Roberto, você pode botar o seu contato aí para a gente, por Sim, favor? posso sim. Eu acho que eu já tenho até aqui, tá no último. agradecemos aí a Igreja de Capinês de São Paulo, viu? Olha aí. Prazer estar com Amém, vocês. querido. E Essa no, é, essa é a bênção, né, de a gente ter, tá? O contato tá aí, pessoal. Vocês podem ficar à vontade aí para anotar, tá bom? Ei, Trinta ei, e querido. cinco. Deixa eu colocar só aqui no.
no maior. Isso daí é a bênção da internet, né? Internet tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa boa, né? Unir a gente aí. Como diria, eu tô em Minas, pessoal aí, a maioria daqui é da Bahia e tem gente de São Paulo também. Verdade, né? E 30 dias juntos aí no santuário. Glória a Deus. Alguém mais? Podemos orar. Então, acho que é isso. Bom, meus queridos, mais uma vez eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Se vocês tiverem algum testemunho, não segurem, avancem, tá bom? O que for mudando na sua vida, deixe transparecer, porque outras pessoas podem ser impactadas por vocês, tá bom? Amém. Se cuidem, nós nos vemos Roberto, assim que possível. Dona Roberto, Raquel? amém. Sábado, feliz sábado a todos. Deixa eu perguntar só uma coisinha. Assim, a pessoa ouviu, entendeu e morreu sem aceitar. Aí, nesse caso, a pessoa não procurou avançar, não procurou mudar, não quis. Ouviu, mas não quis. Aí é uma questão só com a pessoa e Deus, não é isso? Dona Raquel, todas as coisas são pessoa e Deus, tá? Eu tenho Tudo. muita resistência, tá? Porque o pessoal chamado Verdade Presente, é, muitas vezes eles ficam muito nessa de esse tá perdido, esse tá salvo. Eu tenho uma resistência gigantesca porque é se colocar no lugar de Deus, tá? Então não Isso, tem como eu saber se a pessoa realmente não quis ou não, tá? Isso é algo assim que é muito individual. O que nós podemos dizer é que a pessoa tem chance até morrer, né? isso, Então, só Deus vai saber se de fato aconteceu o milagre ou não aconteceu o milagre. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui fatores para a gente mudar a nossa vida. E mudando isso, a nossa vida, a gente vai impactar pessoas ao nosso redor. Mas isso, nunca, de maneira alguma, eu e você podemos impor ou achar que a pessoa está perdida ou está salva. isso. Isso não vem de jurisdição nossa. Ó, no santuário a gente vai conversar um pouco sobre justificação, santificação e vamos repetir glorificação de uma forma mais ampla, né? Isso. Eu E vou quando a gente estudar. fala sobre justificação, a pessoa, imagine só, Hum, Jesus está ali escrevendo o nome no livro, quando a gente falar sobre sim, juiz investigativo, né? Que nós, como adventistas, sabemos pouco sobre esse assunto, que é o único que difere nós de qualquer outra igreja, é o juiz investigativo. sim, Aí, sim. ah, aí Jesus está ali com o livro da vida. Tem um rapaz que ele entrou na casa aqui, ele entra na sua casa, tá? Deus é misericórdia, tá, minha irmã? É só para dar um exemplo, tá? Suponhamos que tem aí na sua casa aí, entra alguém na sua casa e aí faz uma chacina na sua família. Essa pessoa então sai e ela é presa pela polícia. Só que ela sofreu um tiro, tá? Essa pessoa então é baleada, ela cai e ela vai parar no hospital. E aí tá acontecendo lá, né? Aí do nada, não é Jesus que escreve. Jesus tem um anjo do lado dele que faz as escritas coisas, sabe? Então as coisas ali e tal, aí Jesus olha pro anjo e fala: "Ó, escreve o nome desse cidadão aí". O cara acabou de fazer uma chacina, tomou um tiro, foi pro hospital e depois de um tempo ele acaba morrendo. E Jesus manda escrever o nome dele no livro. Qual que será a cara do anjo quando escreveu o nome desse cidadão? Porque o anjo não é onipresente, não é onipotente e não é onisciente. O anjo não sabe o que está passando na cabeça do cidadão. Só que Jesus sabe. Estão compreendendo? Então, até mesmo o juiz Ô, investigativo, Roberto, deixa isso aí. Mas o anjo, ele não pode ler o nosso pensamento, porque ele, no caso, nós pecamos pensamento, palavras e ações. E esses nossos pecados, essas nossas coisas, ele não escreve? eles escrevem, mas é o Espírito Santo que faz isso. Lembra que a gente conversou aqui sobre o ministério dos anjos? Os anjos, Uhum. eles são coordenados pelo Espírito Santo, que é onisciente. O Espírito Santo sabe tudo o que passa na nossa cabeça, vida e etc. Então, através do Espírito Santo, esses anjos escrevem até mesmo os nossos pensamentos, tá bem? Mas o anjo em si, ele não pode ler nada, ok? E aí vem o que eu tô querendo mostrar para vocês é que não tem como, se o anjo, que é o anjo, não tem como saber o porquê que Jesus mandou esse homem ser salvo ou não, imagine eu e você.
Então pode acontecer uma catástrofe mundial. Eu não posso chegar e falar, olha, esse cidadão aí tá perdido. Se ele tem vida, ele pode se perdoar, né? Ele pode pedir perdão, Deus perdoar e ele tá salvo. E nós que não fez nada de loucura assim, né? Nunca matei ninguém, podemos se perder por causa de uma mentirinha. Então é muito complexo a gente entrar nesses pontos, tá, meus queridos? Tentem fazer a parte de vocês e deixar Deus ser Deus. Julgamento, no sentido de perdido ou salvo, a Bíblia não deixa ser humano entrar nesse mérito. O Isso. julgamento que eu e você, como ser humano, pode fazer é se você tá vendo um irmão fazendo algo errado e você tá no coração, eu quero esse irmão comigo. Você vai tentar de alguma forma ajudar esse irmão a verificar que está sendo errado o que ele está fazendo. Então você viu um irmão comprando no sábado. Aí você vai fazer o quê? Você vai tentar entender o porquê que isso foi feito. Porque se ele foi comprar algo no sábado para ajudar uma pessoa, ele não está em pecado, ok? O problema é se ele foi lá e comprou algo para ele, certo? Então você primeiro, você não pode chegar na igreja e falar, olha, eu vi irmãozinho lá comprando no sábado, hein? E aí você já arrebenta com o irmão. Aí a igreja toda já vira contra o irmão. Aí já liga pro pastor e aí, opa, comissão, porque o irmão comprou. Aí quando chega na comissão, o irmão, não, mas eu fui comprar um remédio pra quem tava precisando. Acabou tudo o argumento e você fica com cara de tacho. Então, nós precisamos entender o porquê e querer ajudar. O problema do ser humano é que muitas vezes a gente quer pisar. A gente não quer ajudar. A gente não quer dar a mão no fundo do poço. A gente quer Como a gente. colocar mais no poço. E aí que tá o problema, ok? Então, o que nós precisamos, meus queridos, como irmãos, é sempre estar ajudando. O julgamento só pode acontecer no âmbito de ajuda. Ellen White diz que se eu não estou apto a querer morrer pelo meu irmão, não é para repreender o irmão. Isso. Então, a primeira coisa para eu repreender o irmão, eu preciso querer que nem Moisés. Risca meu nome do livro. Se eu não estou nesse nível, é melhor ficar calado. E não é eu falando, é o próprio Deus. Entendeu? Sim. Então temos todo um tato, tá? Eu não gosto desse negócio de estar perdido, tá salvo, tá isso, tá aquilo. Quando eu falo sobre vários assuntos, porque eu já falei sobre muitos assuntos, as pessoas chegam e me perguntam, Roberto, pode fazer isso no sábado? Eu falei, irmão, isso é algo particular. Tem coisa que é inegociável, mas tem coisa que não é. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um estudo sobre o sábado, onde eu coloquei, por exemplo, duas frases. Isso que eu estou bolando, isso que está vindo na minha mente para fazer no dia de sábado, pode ser realizado outro dia? Se a resposta for sim, não faço. Se, né? A louça tá ali para lavar. Posso fazer depois do pôr do sol a lavagem de roupa, de louça? Então para que que eu vou lavar no sábado? Então é algo bom senso. E a outra pergunta é: o que eu vou fazer no sábado é estritamente espiritual? A pergunta inicial é essa. Primeiro você pergunta se a coisa que você está para fazer no sábado é estritamente espiritual, porque o sábado é um dia diferente, é um dia espiritual 24 horas. Esse dia tem que ser espiritual. Você não pode ficar pensando o que vai fazer depois, ou o que vai deixar de fazer. Esquece. Sábado é sábado. Então você precisa ver se é estritamente espiritual. Então faz. Não é? Aí vem a segunda pergunta. É algo que eu posso fazer depois? Se for, não faz. Se não for, aí, vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo vai ajudar vocês a chegar se é pecado ou não. Eu não tenho que ficar aqui falando regras e regras e regras e regras e regras, que só vai fazer com que vocês peguem uma aversão à regra, ok? A regra é o próprio Espírito Santo que vai fazer vocês seguir ou não, tá bom? Então, é o que a gente aprendeu durante esses 15 dias. Se coloca nas mãos de Cristo, o Espírito Santo faz a obra. Tá bem? Amém. Ninguém vai ser salvo por força. A Bíblia diz nem por força, nem por poder, mas Amém. pelo meu espírito. É isso que está escrito lá em Zacarias. Ok? Roberto, Pode falar, Roberto, minha querida. sim, bom dia, irmãos. Feliz sábado. Aqui, você falou um negócio aí que eu lembrei. A pessoa, né, o irmão, né, que, que tá na igreja, que às vezes quer mais afundar o outro, muitas das vezes é porque ele quer acusar o outro para tirar a atenção dele, porque ele mesmo tem algum erro oculto e quer
e não só quer chamar atenção para o outro, mas meio que psicologicamente, ele quer despistar, mostrar que ele, eu não estou sabendo explicar direito, mas é como se ele quisesse tirar a atenção, o peso dele Ele tá mesmo, botando. Sim. acusando o erro do outro. É que nem os fariseus, né? Os fariseus eram mestres nisso. O fariseu, ele jogava a culpa no coitadinho lá que tava com a manco, cego, a mulher do fluxo de sangue, todo mundo era culpado, menos ele, né? Era mestre. Inclusive, eles colocaram a culpa até em Jesus. Jesus pecava mais do que os fariseus por fariseu. É, então, realmente é É, algo muito complicado. é aquele outro espírito, Roberto, que você falou. Exatamente. Nós temos É, que ter o Espírito de Deus, então existe o outro espírito que engana a própria pessoa. exato. Isso, E por exemplo, e as pessoas nossos que olhos, não comem carne, França, e muitas vezes não comem e fica dizendo para o outro assim, comendo Exato. bicho, não sei o quê. Eu sei que é certo não comer, mas eu estou dizendo, deixa quem come o Espírito de Deus, um dia vai trabalhar naquela vida. Eu estava até comentando aqui com o Salete, nós estávamos conversando sobre isso. E outras coisas mais. Sim. Deus um Ah, dia vai mostrar para a pessoa, e a pessoa, se deixar ser usado pelo Espírito Santo, ele vai mostrando para a gente o que deve e o que não deve. eu É vou dar como um você falou, exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu, tá? Quando eu comecei em 2020 a ter esse contato com Deus, porque olha, eu sou adventista há 23 anos. Vou completar daqui 18 dias. 23 anos de adventismo. E 17 eu posso garantir para vocês que eu estava perdido dentro da igreja. Porque eu não estudava a Bíblia, não lia Ellen White, não fazia nada. Nem orava, nada, nada. Então eu estava ali na igreja só para cumprir tabela. E aí eu comecei em 2020 a estudar a palavra. E aí eu comecei a ver algumas coisas, como a irmã falou. Por exemplo, eu virei vegetariano porque alguns amigos me orientaram, eu li, vi que realmente é o melhor e virei. Não como carne, já tem uns 7 anos já. E aí o que que eu fiz? Fui tentar fazer a minha esposa, né? Parar também. E aí não deu muito certo, né? Aí a briga, é briga, 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 briga. Era briga atrás de briga. Então eu cheguei, orei a Deus e falei, Senhor, vou fazer minha parte. Então eu fazia a minha parte. Acho que com 6 meses a minha esposa abandonou o alimento carne. Até hoje também não come. Então é o que a Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, de fato, tem pessoas que é muito chata. Inclusive, não tem mais vegetarianos na igreja por causa dos vegetarianos, tá? Porque, verdade. meu pai do céu, como é chato. Roberto, eu também, eu carrego comigo essa frase. Quando eu descobri que qualquer atitude, mesmo aparentemente, né, boa, se não for inspirado pelo Espírito Santo, não é válido, Sim. entendeu? Então, toda atitude, Irmã Francis, a senhora falou sobre isso, vou dar um exemplo também. Exemplo que não sim, falta, tá? Guilherme Miller, ele foi quem colocou o Adventismo para nascer. Tá? Nós colocamos em Ellen White, mas quem começou o movimento foi Guilherme Miller, tá? E aí Guilherme Miller, ele teve ali um estudos sobre o sábado. E Guilherme Miller fez o quê? Não aceitou. Guilherme Miller morreu sem guardar o sábado. E Ellen White conta que ele vai estar salvo. Ele está com dois anjos na sua sepultura para levantá-lo no dia né, no dia do Senhor. Ellen White também conta o porquê que ele foi salvo. Sabe por quê? Pessoas ao seu redor não estavam deixando ele aceitar a verdade. Olha isso, hein? hum, Pessoas ao redor de Guilherme Miller. Então Deus fez o quê? O recolheu, porque viu que ele hum, não ia aceitar porque as pessoas ao redor dele não estavam deixando. Toda vez que ele tinha ali a oportunidade de aceitar, alguém vinha e falava algo contrário. E como ele já estava idoso, ele estava não com aquela, a sua juventude, né, de estudo e etc. E aí Deus preferiu recolhê-lo porque as pessoas não estavam ajudando. E aí o que que acontece? Essas pessoas não vão se salvar. Então a gente hum, precisa tomar muito cuidado, até mesmo ao falar com alguém e a passar uma verdade. Inclusive, a irmã falou sobre a questão de o espírito certo e errado. Olha que coisa interessante. Guilherme Miller, quando pregou sobre a volta de Jesus,
O evento ele errou, certo? Jesus não ia voltar em 1844. Só que o espírito que ele estava falando era o espírito de Cristo. Era alguém que estava convicto no que Jesus estava falando e ele estava sempre com amor passando. Já os pastores da época que foram contra Guilherme Miller, eles estavam ásperos. Eles estavam com a verdade. Jesus não ia voltar em 1844, mas a forma deles fez com que eles estivessem errados. Então é isso Uhum, que a irmã Francis acabou de dizer. A forma de uhum. falar, a forma de fazer, tudo isso é levado em consideração por Deus. Às vezes a gente está com a verdade, mas a gente está falando errado, acabamos como mentirosos. Ok? Eu, Bom, meus queridos, vamos então encerrar aqui por hoje. Já tá dando aí quase 7 horas. Já já a gente tem que estar na igreja, né? Louvando e agradecendo o nome de Deus por esses 15 dias, por essa mudança que nós já estamos tendo e vamos ainda mais ter para honra e glória do nosso Deus, ok? Eu vou fazer uma oração aqui em prol de cada um de vocês. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez agradecidos porque o Senhor é bom. Queremos agradecer porque o Senhor nos acordou esses 15 dias. O Senhor nos ajudou a conseguir aprender coisas novas, a colocar em prática durante a semana. O Senhor fez com que o Satanás não tivesse poder algum sobre nós, porque tudo aconteceu conforme a tua vontade durante esses 15 dias. O computador deu um probleminha, mas o Senhor consertou. Cabo, nada, tudo aconteceu para honra e glória do seu nome. E eu agradeço ao Senhor por ter tido, por nós termos tido 15 dias praticamente sem nenhum problema para conseguir passarmos a tua verdade e avançarmos na espiritualidade, Pai. Pedimos a unção dobrada do seu Espírito, para que possamos estar fortes e firmes para ajudar outras pessoas ao nosso redor a conseguir alcançar a vida eterna. Pai querido, nos dê um sábado abençoado em tua presença, que possamos estar sempre pensando: hoje é um dia que é totalmente do Senhor. Nos ajude a fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos para que possamos fazer do sábado um dia deleitoso para a honra e glória do seu nome. O sábado é o dia de missão e família, que possamos estar unidos, fazendo a tua vontade. Fique com cada uma das igrejas aqui representadas. Sabemos o quão grave está o nosso meio adventista. Muitas igrejas praticamente liberais, muitas brigas por políticas que não têm nada a ver, muitas coisas acontecendo, irmãos sem se falar por causa de futebol, política, por alguma coisa doutrinária, muitas coisas de desunião, Pai. Mas nós vimos aqui que a união precisa estar para recebermos a chuva serôdia. Nos ajude a sermos unidos, nos ajude a levar o evangelho a todo mundo na nossa geração. Fique conosco, Pai. Nos dê um dia abençoado em tua presença e que possamos a cada um aqui, seja as pessoas que estão aqui ao vivo e seja as pessoas que vão assistir futuramente no canal Caráter Cristão do YouTube, que nós possamos continuar avançando no estudo da palavra todos os dias da nossa vida. Este é o meu Amém. desejo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito, Amém. muito obrigada a todos e breve Amém. estaremos mais uma vez juntos. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. De sábado.